Daniel capítulo 7. Os 4 animais. Atente para a principal característica religiosa de cada império. Então vejamos. O primeiro animal. Um leão com asas. Babilônia. Deuses, Bel, Marduk, Anu, etc. Principal característica da religião. Adoração ao sol. Babilônia, adoração ao sol. Segundo animal. Um urso com um lado maior que outro, com 3 costelas na boca. A Média e a Pérsia. Esses 2 países se juntaram somente para unir forças, mas nunca foram unidos. Sempre estavam em desarmonia. Primeiro a Média controlava, depois a Pérsia passou a dominar. Deus, Mitra. Principal característica da religião, mitraísmo, onde, depois de completar os 7 graus, o sacerdote era chamado de pai e recebia uma congregação para pastorear. Então, Medopérsia, mitraísmo. O terceiro animal. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Grécia. 4 asas, alta velocidade, rapidez no alcance dos objetivos. 4 cabeças, o reino seria dividido em 4. Deuses: Zeus, Apolo, Atena, Afrodite, Poseidon, Hera, Ártemis, Deméter, Dionísio, Hermes, etc. Principal característica da religião. Um deus para certos aspectos da vida ou para elementos da natureza. Exemplo: Deus do amor, Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus da caça, Deus da colheita, Deus do mar, etc. Então, Grécia, politeísmo funcional. O quarto animal. Um monstro com 10 chifres. Roma. Deuses: Júpiter, Saturno, Juno, Vulcano, Netuno, Diana, Vênus, Minerva, Mercúrio, Ceres, etc. Principal característica da religião: um deus para certos aspectos da vida ou para elementos da natureza. Exemplo: Deus da sabedoria, Deus do amor, Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus da caça, Deus da agricultura, Deus do oceano, etc. Então, Roma, politeísmo funcional. Vejamos agora um detalhe muito importante neste monstro de 10 chifres. Um chifre pequeno subiu e abateu 3 chifres, a ponta pequena. Após o reinado do quarto animal, que é o Império Romano, haveria um outro poder, a ponta pequena. Preste bem atenção agora, porque esta ponta será o objeto principal do nosso estudo, pois, segundo a Bíblia, ela só será destruída na volta de Jesus. Então, o quarto animal tinha 10 chifres, mas um chifre pequeno subiu e destruiu 3 chifres dos 10. Isto significa que um poder diferente surgiria após a queda do Império Romano, destruiria 3 reinos e dominaria o mundo. Seria uma nova forma de império mundial, diferente dos outros 4 impérios existentes antes dele. Esse chifre pequeno faria o seguinte: proferiria palavra contra o Altíssimo, mudaria os tempos, mudaria a lei de Deus, iria fazer guerra contra o povo de Deus por 1260 anos e os venceria. E essa ponta pequena só seria destruída quando Jesus voltasse. Você pode achar um pouco contraditório esse poder fazer guerra contra o povo de Deus por 1260 anos e só ser destruído na volta de Jesus, isto é, no final dos tempos. Mas acontece que esse poder estaria aparentemente inoperante por alguns anos, mas depois voltaria com toda a força para concluir sua obra. Mais à frente, nós veremos quem é esse poder que representa o chifre pequeno, como ele fez guerra contra o povo de Deus, como ele mudou os tempos e a lei de Deus, e como ele ficará no poder até o fim dos dias. Agora, veremos a besta que sobe do mar. Ela recebe poder diretamente do dragão. Ela é, de fato, um representante dele. Esta besta é semelhante ao leopardo, tem os pés de urso, boca de leão, 7 cabeças
e 10 chifres. A Bíblia diz que ela recebe poder diretamente do dragão. Isso significa que ela recebe poder diretamente de Satanás. Essa besta estaria ativa por 42 meses, isto é, 1260 dias, que profeticamente equivale a 1260 anos. Ela receberia um golpe em uma de suas cabeças, uma ferida mortal, mas a ferida seria curada e ela se restabeleceria e toda a terra iria se maravilhar após ela. Bom, por essas características, já deu para perceber que tanto Daniel como João em Apocalipse estavam falando do mesmo poder, pois a besta de Apocalipse 13 possui as mesmas características dos 4 animais de Daniel 7, e um relato é um complemento do outro. Então vejamos. Daniel 7. Ele surge do grande rio, muita água. Em Apocalipse 13, a besta surge do mar, muita água. Em Daniel 7, um monstro terrível com 10 chifres. Em Apocalipse 13, o leopardo, pés de urso, boca de leão e 7 cabeças com 10 chifres. Em Daniel, esse poder lutaria contra os santos por 1260 anos. Em Apocalipse, é dito que ele lutaria 42 meses, isto é, 1260 anos. Existe um detalhe muito importante em Apocalipse 13, uma de suas cabeças haveria de ser ferida mortal, mas essa ferida seria curada. Bem, como nós podemos ver, a besta que sobe do mar, descrita em Apocalipse 13, possui as mesmas características dos 4 animais de Daniel 7. O fato dessa besta possuir a boca de leão, os pés de urso, corpo de leopardo e os 10 chifres indica que essa besta possui filosofias, mitos e credos religiosos vindos da Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Lembrem-se das principais características religiosas desses países: Babilônia, adoração ao sol; Medopérsia, mitraísmo; Grécia, politeísmo funcional; e Roma, politeísmo funcional. Bom, até agora nós vimos esse poder como um todo. Porém, existe uma outra figura que a Bíblia revela, a qual atua juntamente com esse poder. Na verdade, seria como se fosse um instrumento na mão dele. Esse poder usa-a enquanto é útil, mas chegará uma hora em que ele vai descartar essa figura. Bem, agora nosso estudo vai ficar mais interessante, pois vamos para Apocalipse 17. Ali o anjo revela ao apóstolo João que havia uma besta de cor escarlate com 7 cabeças e 10 chifres. E em cima dessa besta, uma mulher vestida de escarlate e púrpura, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Essa mulher tinha uma taça de ouro na mão, cheio de abominações e imundícias das suas prostituições, a qual dava de beber às nações da terra. Ela tinha uma inscrição na testa que dizia: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes. Então, temos 3 blocos na Bíblia que falam desse poder. Primeiro Daniel 7, depois Apocalipse 13 e agora o capítulo 17. Uma mulher em profecia simboliza igreja. Uma mulher prostituta é uma igreja que não é pura. Portanto, não se trata de uma igreja de Deus, mas sim de uma igreja corrompida. Então, o próprio anjo em Apocalipse 17 explica para João o significado de alguns elementos dessa profecia. As 7 cabeças são 7 montes onde está concentrado esse poder. São também 7 reis ou formas de governo. Aqui não há consenso entre os estudiosos da Bíblia. Alguns creem que se trata das 7 cabeças dos 4 animais de Daniel 7. Outros acreditam ser os grandes impérios, Babilônia, Pérsia, Grécia, etc. Mas para alguns outros, trata-se de forma de governo, a qual viveu o 4º animal, que é Roma. República, monarquia, império
etc., até chegar no papado. E os 10 chifres são 10 reis que ainda não são reis, mas assim que forem constituídos reis, eles entregarão o poder à besta. É dito também que a besta vai matar a mulher que está sentada nela. Muito bem, a Bíblia nos fornece algumas pistas para começarmos nossa pesquisa. E ela diz que a ponta pequena seria um poder político religioso que duraria milhares de anos. Que esse poder político religioso deve ter em seu sistema as mesmas características das religiões daqueles impérios. Relembrando, Babilônia, adoração ao sol; Pérsia, mitraísmo; Grécia e Roma, politeísmo funcional. Então, preste muita atenção agora. Você conhece alguma religião que tenha mais de 1000 anos de existência? Você conhece alguma religião que possui um objeto de culto que representa adoração ao sol? Você conhece alguma religião que tem na praça de sua sede o maior símbolo de Anu do mundo, o qual simboliza adoração ao sol? Você conhece alguma religião que o sacerdote é chamado de pai e cuida de uma paróquia? Você conhece alguma religião que possui um sistema de crença em entidades santas para algumas áreas da vida humana, como casamento, causas impossíveis, coisas perdidas, guerra, dívidas, direção motorista, etc.? Você conhece alguma religião que sua sede está numa cidade conhecida também por ter 7 colinas? Você conhece alguma religião que usa como um de seus símbolos uma mulher com uma taça na mão? Você conhece alguma religião que usa vestes com cores púrpura e vermelha como cores oficiais para os mais altos graus de seus sacerdotes? Você conhece alguma religião com essas características? Certo. Com as crescentes invasões provocadas pelas 10 tribos bárbaras, os anglo-saxões, os burgúndios, os francos, os germanos, os érulos, os lombardos, os ostrogodos, os suevos, os vândalos e os visigodos, o Império Romano ficou cada vez mais fraco e finalmente caiu no ano 476. Com a queda do Império Romano, o bispo de Roma começou a se fortalecer e o seu poder político religioso alcançou grande representatividade nos países da Europa. Desta forma, com a ajuda de Clovis, rei dos francos, em 538, o Papa consegue destruir a última das 3 tribos bárbaras que ofereciam oposição ao seu domínio: os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Como instituição estável, o papado começava assim a consolidar sua hegemonia, que duraria 1260 anos, indo de 538 a 1798. Agora Roma mudou realmente os calendários, perseguiu os santos do Altíssimo, como a Bíblia fala, mudou os calendários. Roma começou a mudar. Os calendários antes eram apenas de 10 meses, como vocês estão vendo aqui, November, December. Mas na época do imperador Numa Pompílio, que é da época de Roma, eles fizeram algumas mudanças no calendário. Depois, houve outra mudança, acrescentaram 2 meses que não existiam. Januários, em homenagem ao deus Jano, que é o deus dos infernos, ele tem 2 rostos. E ao deus Februários, que é o deus dos infernos. Februários, de onde vem a palavra febre, ferver, febril, fevereiro. Não é à toa que muitas vezes o carnaval cai em fevereiro, que é o mês dos deuses do inferno, porque o carnaval é o resto de uma festa pagã ao deus Februários, ao deus dos infernos. Depois houve outras mudanças no calendário. Eles queriam adaptar o calendário solar ao calendário lunar. E essa aqui é a mudança que Pompílio fez, não vou ter tempo de detalhes. Depois Júlio César fez uma reforma no calendário, tudo é Roma mudando o calendário, está vendo? E aqui estão as outras mudanças que Júlio César fez. Depois houve as mudanças do calendário causadas também pela igreja. Em 325 o Concílio de Nicéia reuniu para definir a época da Páscoa. E os bispos da igreja então resolveram fazer alterações no calendário para a Páscoa.
Em 582, o Papa Gregório também efetuou uma reforma no calendário. Tanto é que nós falamos do calendário gregoriano. O ano começava em março, abril. Roma mandou que o ano começasse em janeiro. Depois, mais na frente, o Papa obrigou que esse começo em janeiro fosse estendido a todo o Império. Alguns países, como a França, queriam continuar o ano em abril, o início. Por isso que tem o famoso 1º de abril, dia da mentira, que era o dia do ano que não começava mais. E aí você vê também que houve mudanças até na semana. A contagem dos dias da semana também, pena que é muita coisa, eu não vou ter tempo de passar tudo para vocês. A semana. E aqui houve uma coisa curiosa. Os pagãos deram os nomes dos dias da semana a nomes de deuses ou planetas que eles conheciam, acrescido da lua e do sol. O primeiro dia da semana, Dies Solis, foi em homenagem ao deus Mitras, o deus do sol. Aí Constantino, que obrigou os cristãos a guardarem o domingo de uma maneira mais oficial, mudou o Dies Solis para o nome Domenicus, ou Dominus, que significa dia do Senhor. Por isso que em português nós dizemos domingo, dia do Senhor, mas os ingleses ainda conservam Sunday, dia do sol. E para terminar, a Bíblia fala que ele também cuidaria em mudar os tempos e que mais? E a lei. A lei de Deus também foi alterada. Eu tenho aqui em minhas mãos o catecismo da igreja. E esse aqui foi uma edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, publicado pela Edições Loyola. E aqui na página 539, o catecismo da igreja apresenta numa coluna, não sei se vai dar para vocês verem, os 10 mandamentos. Numa coluna, como estão os 10 mandamentos em Êxodo, capítulo 20. Numa segunda coluna, como estão os 10 mandamentos em Deuteronômio, capítulo 5. E numa terceira coluna, fórmula catequética. Os 10 mandamentos como são ensinados pela Santa Igreja. E ali você tem os 10 mandamentos segundo o catecismo. E segundo o catecismo, assim está. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Muito bem. Se não fosse justamente o oposto que está na Bíblia. Compare a Bíblia e veja se é assim que está lá. A Bíblia não manda guardar domingos e festas. A Bíblia manda guardar o sábado. A Bíblia diz para não fazermos imagem de escultura nem adorá-las. Por que esse mandamento desapareceu dali? A profecia disse 3 coisas. Que aquele poder ia magoar os santos do Altíssimo, que aquele poder ia mudar os calendários e que aquele poder ia mudar a lei. As 3 coisas se cumpriram. Durante a Idade Média, a Igreja Católica dominou os ditames da consciência das pessoas, uma forma diferente de domínio, mas não menos eficaz do que os outros grandes impérios. Nesse período em que o Papa dominava, quem ousasse pensar diferente, isto é, herege, era excomungado e condenado à fogueira. Muitos, antes da condenação, passavam por horrendas sessões de tortura. Com efeito, o Papa dominava o mundo nessa época, mas aconteceu algo que acabou com o seu domínio: a Reforma Protestante. Até então, havia somente uma religião, e através dela, o Papa tinha domínio sobre os reis da Europa. Na verdade, ele pretendia expandir sua religião para todos os países, pois a religião era a chave de controle que ele possuía para dominar os países. Nós estamos falando da besta, isto é, do poder que sobe do mar. Sua principal característica no campo político foi a imposição de leis religiosas com o amparo coercitivo da máquina do Estado. O Papa usava todo o aparato do Estado para fazer valer seus interesses religiosos. Vale a pena lembrar: Roma nunca esquece e Roma nunca muda. A Igreja, então, logo tratou de providenciar algo para conter esse movimento. Nesse tempo, fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres,
e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além das da própria ordem, e nenhum dever, a não ser o de estender o seu poderio. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riquezas e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e estabelecimento da supremacia papal. Começando com a ordem jesuíta. Se eu for falar para você tudo sobre jesuitismo, tem que demorar no mínimo um mês. Então, como eu vou falar 1 hora, é super resumido, né? Os jesuítas começaram com Inácio de Loyola, lá em 1540, e ele inventou o que se chama de exercícios espirituais. Um superior fica com o noviço por um mês. Cada semana ele passa por uma experiência. Primeiro, num quarto escuro, ele vê o inferno. Segunda semana, ele vê outra coisa. Na última semana, ele vê o paraíso e a trindade. É isso que eles falam. E no fim do mês, ele simplesmente deixou de ser um ser humano e ele é um bastão na mão do seu superior. Né? Ele deliberadamente entrega a sua consciência. E o seu objetivo é obedecer ao seu superior, né, a partir desse momento. Eles dividem-se em 4 classes: os professos dos 4 votos, porque são 4 votos, os coadjutores formados, os escolares ou escolásticos aprovados e os coadjutores temporais. Eles demoram uns 15 anos assim para ser aceitos como professos. O treinamento é muito rigoroso. Muito rigoroso. Então vocês podem ter uma ideia o seguinte: se o exército de Satanás tem tal treinamento, qual é a opinião de vocês? Qual é o treinamento que os soldados de Cristo devem ter? Qual é o treinamento que os soldados de Cristo devem ter para vencer tal exército? Portanto, pensem nisso. Uma das coisas que eles inventaram chama-se casuística e reserva mental. Casuística é solução de problemas morais pelo uso de hábeis, porém falsos raciocínios, né? Isso faz com que eles justifiquem, entre aspas, os crimes mais hediondos que eles cometem, para que eles não fiquem com dor na consciência, né? Fiquei sabendo recentemente que nesse ano trocou o Papa Negro, né? Antes era o Peter Hans Kolvenbach, e agora nós estamos com o 30º Papa Negro, chamado Adolfo Nicolas, um asiático, que fala 7 idiomas e que governa o mundo, tá? Você pode ter certeza disso, a partir da igreja de Jesus, G-E-S-U, no Vaticano. E de lá ele controla os 83 provinciais ao redor do mundo. Aqui no Brasil são 4 provinciais, nos Estados Unidos são 10. Ele preside sobre o próprio Papa desde 1814, desculpa. Os presidentes americanos são controlados pelos jesuítas da Universidade de Georgetown, em Washington, D.C. Né? Alguns dados que eu estou colocando. Os agentes da CIA são treinados nas faculdades jesuítas americanas de Georgetown, de Fordham, Nova York, e do Kesney, em Pittsburgh. O atual diretor da CIA chama Michael Hayden. Ele veio de Duquesne, em Pittsburgh. Ele foi treinado pelos jesuítas de Duquesne. Mais alguns dados. O general dos jesuítas controla todos os maçons de altos níveis, tanto os do rito escocês, que é protestante, como do rito de York, católico. Todas as agências de inteligência. Aqui com relação aos maçons, parece que foi do século XVIII. O Papa Negro escreveu
os últimos 8 graus da maçonaria. Jesuítas e maçons trabalham em acordo. Todas as agências de inteligência. Qual é a agência de inteligência mais famosa que vocês conhecem? A CIA, né? Então a CIA, o M6 é a agência de inteligência que protege a coroa britânica, né, da Inglaterra. A KGB, lá na Rússia. Todas as agências de inteligência, o Papa Negro governa. O islamismo, a história do islamismo está no 6º fascículo da série Alberto, né? Depois, no fim, eu mostro a referência. É muito interessante os fascículos do Alberto Rivera. Foi aí que despertou em mim o interesse de estudar sobre esse assunto. Foi lendo a série Alberto. E lá ele explica como surgiu o islamismo. Mas o islamismo respeita a Virgem Maria, tanto é assim que, quando o exército do Islã estava em Portugal, eles fundaram a cidade de Fátima, em homenagem a uma das filhas de Maomé, né? Fátima. Bom, além disso, o general jesuíta também controla o protestantismo, isso que é impressionante, né? Aliás, desde o Concílio de Trento, em 1545, promovido pelos jesuítas, o alvo número 1, você pode ter certeza disso, que o alvo número 1 é o protestantismo. Então, os jesuítas controlam o Concílio Mundial das Igrejas e o Concílio Nacional das Igrejas, entre outras tantas, tá? Como, por exemplo, a direita cristã na América do Norte, né? Os batistas do Sul, esses que vão forçar o presidente, seja o Bush ou outro, quem for, a promulgar a lei dominical. O judaísmo, né, onde já se viu, o nosso aqui, o Sobel, né, sempre foi amigo do Evaristo Arnes, e quando o Papa veio aqui, ele pediu desculpa, acho que por ter roubado as gravatas, não sei por que ele pediu desculpa para o Papa, enfim. Mas, né, isso é impressionante. E a maioria das denominações batistas. Hoje, como poucos sabem, eles controlam as sociedades secretas, o sistema financeiro mundial, criaram o teatro, controlam a indústria do cinema, a indústria fonográfica, criaram algumas religiões e movimentos religiosos como a Nova Era, criaram algumas doutrinas para igrejas tradicionais como a do arrebatamento secreto. E como muitos estudiosos do assunto dizem, o Papa que veste de preto, o general dos jesuítas, possui mais poder que o próprio Papa que veste de branco. Criaram a Revolução Francesa, os Illuminatis, são especialistas em criar frentes de choques e ficam sempre por trás, onde ninguém pensa ou imagina que eles são os principais responsáveis. Foram os articuladores pela desativação do papado. Com a prisão do Papa Pio VI em 1798, uma estratégia dos jesuítas, morre aquela figura negativa medieval do Papa e da Igreja Católica, que incluía punição, intolerância, perseguição religiosa e morte aos hereges, provocadas pela Santa Inquisição. E em 1929, com o Tratado de Latrão, surge um novo papado, admirado e respeitado por todos. Segundo Apocalipse, o mundo todo será dividido em 10 blocos. Cada região terá um governante e ele estará sujeito a um líder mundial. Esse líder mundial, que será o Papa, juntamente com os governantes, irão acabar com a Igreja Católica e o sistema religioso protestante como conhecemos, e vão implantar uma religião demoníaca de adoração a Lúcifer. Eu posso ser contra ou a favor, muito bem. Agora, por que ele fez esse ataque? Não dá. Acontece que não se admite que a Igreja possa ser dotada de uma seriedade que é também filosófica, que tem história. De algum modo se quer banir o cristianismo do Ocidente. E isso não é só no Brasil, não. Isso está presente nos Estados Unidos, está presente na Europa. Né? Fica parecendo que o cristianismo que uniu o Ocidente, ele é essencialmente mau, essencialmente perverso. Não é?
Saiu aí no jornal, a agência JB, está aqui, um artigo do Ives Gandra muito bom sobre o crescimento da cristofobia. Tá certo? Ele mostra que esse negócio de perseguição a cristão no mundo já está alcançando proporções alarmantes. Pior é o seguinte, é que existem dois tipos de perseguição. No mundo islâmico e comunista, você tem a perseguição física, você tem a matança direta. Mata, prende, né? No Ocidente, você tem o cerco legislativo cada vez mais engenhoso, cada vez mais astucioso, porque eles sabem que eles não podem entrar, vamos dizer, num ataque direto, não pode proibir a religião, como se fez na União Soviética, né? Porque vai ter uma reação popular muito grande. Então o que você faz? Você cria pequenas legislações e pequenos regulamentos que vão pouco a pouco tornando impossível o culto religioso. Leis que obrigam o indivíduo, o crente, a agir contra a sua religião. Por exemplo, está lá a instituição católica, agora a instituição católica é obrigada a distribuir camisinha e anticoncepcional. E é obrigada a indicar clínicas de aborto. Então você impõe ao indivíduo o dever de violar a sua consciência religiosa. Se ele não violar a consciência religiosa, ele vai para a cana. Exatamente a técnica que estão usando agora. E estão usando em toda parte. Isso quer dizer, vamos falar o português claro, existe no mundo, em plena execução, um processo de extinção da religião, especificamente da católica. Não dá para esconder mais. É uma coisa uniforme em todo mundo, as técnicas são as mesmas, e a possibilidade de ser coincidência é zero. Vocês leiam no livro do Lee Penn, False Dawn, que eu já mencionei aqui, tem toda a documentação do projeto de implantação de uma religião biônica mundial. Esse projeto está em plena fase de implementação. E toda essa gente, Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, está tudo trabalhando para isso. Não se iludam. De acordo com o cenário político que ora se apresenta, vemos que a aprovação de uma lei internacional que obrigue a todos o descanso no domingo será o estopim para o desencadeamento de eventos que culminarão no fim do tempo do fim. Então, é preciso deixar bem claro aqui, só existem duas mulheres no livro de Apocalipse. Só existem duas igrejas. Não existem 34 mil igrejas, não. Somente duas. E uma é a mulher vestida de sol, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, de acordo com Apocalipse 19:10. Essa, o dragão odeia, tem raiva e quer destruir, pois representa o povo de Deus aqui na terra. A outra é Babilônia, a mãe das meretrizes, ela e suas 30.000 e tantas filhas. Babilônia, que dá a beber o vinho de suas prostituições a todas essas suas filhas. O fato dela ter em sua testa a inscrição mistério significa que, ao contrário do que muitos pensam, essa mulher não representa e nunca representou o cristianismo. Apesar de usar o nome de Cristo, na verdade, esse mistério indica que essa mulher está envolvida com o ocultismo e ela é essencialmente luciferiana. Mas somente os que a conhecem intimamente sabem disso. Segundo o livro de Apocalipse 13, a besta que controla essa mulher recebe o poder diretamente de Satanás. Apesar dessa confederação religiosa ter aparente vitória, não significa que irão vencer, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso já providenciou a recompensa para os dois grupos. Então, nada temos a temer quanto ao futuro. Se temos a proteção do Criador, ainda que devemos encontrar a morte, sabemos que na sua vinda, Cristo trará nosso galardão. E toda essa confederação religiosa, juntamente com o dragão e seus anjos, finalmente serão vencidos para sempre. Então, a escolha é sua: fazer parte da igreja de Babilônia, a qual o mundo inteiro quase irá seguir, ou fazer parte do povo de Deus, que será minoria e perseguido, mas finalmente vitorioso em Cristo Jesus.